Obrigado. Deixa eu ver, slide 8. Senhores, tocou o sino aí que nós estamos gravando a partir desse momento, né? Então, oficialmente, iniciamos a nossa aula agora de Eletromag, seguindo com conteúdo de força magnética. A última aula desse ano, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, conseguimos vencer o ano de 2021. Voltaremos no início de 2022, hein? Olha que benção. Lembrando que semana que vem, já comentei no início da aula, para os que estavam presentes, nós faremos o conteúdo assíncrono, tá? Onde vocês irão desenvolver uma pesquisa dando continuidade a esse tema de força magnética, não mais aplicada a condutores percorridos por corrente, mas aplicado a partículas eletrizadas em movimento. Um assunto fantástico, muito bacana, que eu vou trabalhar com essa turma na forma de uma atividade de pesquisa. Leitura de livros de física, pesquisa de vídeos na internet, que vocês me entregam, a ideia, né, que vocês consigam me entregar um material de forma resumida, aquilo que vocês conseguiram entender. Bacana? Então, vamos nos preparar aí, porque depois de hoje, só no ano que vem, não é isso? Pessoal, na última aula falamos sobre força magnética, né? O famoso Bill seno θ. E aí eu preciso que todos vocês façam aí com a mão direita, ok? Façam com a mão direita, né? A FBI. Lembrando da polícia. Deixa eu colocar a polícia aqui, ó. A Polícia Federal Americana, o FBI, né? Me corrija a pronúncia se eu estiver errado aí. O FBI sempre começa desse dedão do meio aqui. F, o B é o indicador e o polegar é o I. Aí ficam duas dicas, tá, pessoal? Na hora de vocês fazerem essa tratativa. As dicas são, primeira, lembra que o FBI começa aqui, FBI, mas na hora de aplicar a mão direita, pelo menos para mim funciona melhor dessa forma, lembre de começar aplicando pelo polegar, pela corrente, ok? Então, coloca o polegar na direção e no sentido da corrente, depois posiciona o B, que é o campo magnético, o indicador, e por último, vocês vão ver para onde está indo o vetor de força magnética. Bacana? Então, duas dicas. A primeira, FBI, começa aqui. Mas na hora de aplicar, comecem pelo polegar, que é a corrente elétrica. Depois o campo, por último, a força. Bacana? Só uma dica aí. Na pesquisa que vocês vão fazer semana que vem, é possível que vocês encontrem algumas literaturas, algumas bibliografias, ao invés de usar a regra da mão direita, a regra da mão esquerda. Tá? Que nós vamos chegar no mesmo caminho, no mesmo ponto, na mesma solução. A diferença é que a mão esquerda não é FBI, muda a ordem para dar o mesmo resultado. Tá? Então vocês podem pegar algum livro que, ao invés de tratar como segunda regra da mão direita, trata como regra da mão esquerda, ou, se eu não me engano, regra de Fleming, alguma coisa nesse sentido. Não tem problema nenhum. Eu optei por adotar mão direita, porque nós já temos a primeira regra da mão direita, e agora a gente vai ter a segunda regra da mão direita. Então, a gente acostuma usar sempre a mesma mão, mesmo lado, mão direita, tá? Só para não dar mais confusão. Mas se porventura você é canhoto, né? Ou sinistro, né? Sabia que canhoto também é dito como sinistro, sabiam disso? E se você é canhoto e prefere usar a regra da mão esquerda, não tem problema nenhum. O resultado será absolutamente o mesmo. Lembrando que a mão esquerda não é a mesma da mão direita. Já eu projeto aqui como é que seria a mão esquerda para quem quiser, beleza? Então vocês podem encontrar isso na pesquisa e não precisam me xingar. O professor Riane mentiu para nós, né? Ele falou que era a regra da mão direita e aqui no livro fala da regra da mão esquerda. Não menti para vocês. Faz parte, é uma outra técnica para chegar no resultado, beleza? Bom, paramos no slide 8, que a nossa amiga Lara comentou. Exatamente. Fizemos esse exercício aqui breve, né? Aplicando aí a regra da mão direita e vamos aplicar de novo aqui, desenvolvendo uma breve matemática, um breve conteúdo de cálculo para poder aplicar a força magnética, que é o Bill seno θ. B-I-L seno θ. Tem que saber essa expressãozinha aí, cai muito em concurso e lá eles não dão essa expressão, não. A gente tem que saber, ok? B-I-L seno θ. Bom, o que diz no exemplo aí, pessoal? Todos comigo, me acompanhando? Preciso voltar alguma explicação da semana passada? Acho que não, né? Tá tranquilo, não tá? Joia? Joia. Bom, vamos lá então. Exemplo 1. Um condutor retilíneo, é um condutor aqui, ó, percorrido por uma corrente de 5 amperes,
está com 20 centímetros do seu comprimento longitudinal imerso, né, ali dentro de um campo magnético uniforme de 3 teslas. Então, eu te dei o campo B aqui também, o verdinho, ó, que o atinge fazendo um ângulo de 30 graus. Então, o ângulo entre o B e o I, aqui, ó, 30 graus. Ele está meio inclinado, né? O campo magnético, ele não está 90 graus, ele está a 30 graus em relação à circulação de corrente pelo condutor, não é isso? Determine o vetor força eletromagnética resultante. Força magnética, como é que a gente faz, hein, pessoal? Primeiro, nós temos que extrair os dados, né? Ele te deu aqui corrente elétrica de 5 amperes, o comprimento lá, que é onde está passando o campo magnético, é de 20 centímetros, e te deu que o campo magnético é 3 Tesla e faz um ângulo seno θ, aqui, ó, de 30 graus. Beleza? Então, como é que vai ficar? B e L seno θ. B, 3 Tesla. I, 5 amperes. O L do condutor imersos no campo magnético, 20 centímetros. Lembrando, né? Pelo amor de Deus, pega até mal no final do ano a gente usar isso em centímetros. Nós estamos no SI, Sistema Internacional de Unidades. Então, tudo que eu entro dentro das equações tem que estar dentro do SI. Campo magnético é Tesla, corrente é ampere, comprimento é metro. Então, se foi dado um comprimento aqui em centímetros, eu tenho que transformar para metros. Nunca é demais a gente reforçar isso. O ângulo é em graus. Tá? Há outros sistemas que o ângulo pode estar em radianos, né? Pode estar numa outra escala. Aqui é graus, 30 graus. Então, seno de 30 graus. Ok? Quanto que dá isso, hein, pessoal? 3 vezes 5 vezes 0,2 vezes o seno de 30. Aliás, quanto é o seno de 30, hein? Quem se lembra aí? Olha o seno de 30, é um ângulo notável. O seno de 30 vale meio. Não é isso? Então, como é que fica essa expressão aí? Quem faz para mim? 3 vezes 5, 15. Não é isso? 15 vezes 0,2. Quanto que dá? Quem faz para mim? 3. 3, que é 20% de 15, né? Então, dá 3. 3 vezes o seno de 30. O seno de 30 vale meio. Então, 3 vezes meio, 1,5. O quê, hein, gente? Que unidade é essa aí? Newton. Newton. Lembrando, pessoal, que força é Newton. Ah, mas e força, lei de Coulomb? Força da eletrostática, Newton. Força magnética, Newton. Força nuclear, Newton. Força gravitacional, Newton também. Não tem conversa, estamos no SI e a força será sempre Newton. Olha que exercício, pessoal. Mamão com açúcar para vocês desenvolverem, né? Ah, faltou definir aqui a intensidade. A intensidade vale 1,5 newtons. E o sentido? E a direção do vetor? Aí nós temos que aplicar aqui, ó, a regra da mão direita. Todos comigo, por gentileza. F, B, I. Pode entortar a mão à vontade aí, não tem nenhuma câmera ligada, né? E eu falei que a dica é começar sempre pelo polegar na corrente. Então, o polegar aqui, ó. Vamos colocar o polegar na corrente. Polegar na corrente. Depois de colocar o polegar no sentido da corrente elétrica, nós vamos colocar o indicador, né, no sentido do campo magnético, que está em 30 graus aí, é meio difícil a gente colocar ele em 30 graus. Se não der para colocar em 30 graus e não vai dar, coloca ele a 90 mesmo. Eu só quero saber o sentido da força magnética. O 90 para o 30 não vai mudar o sentido da força, vai mudar a sua intensidade, mais ou menos newtons. Mas o sentido, se eu botar 30 graus ou 90, o sentido é o mesmo. Só muda quando o ângulo for zero, né? Se o ângulo diminuir tanto a ponto de ser zero, a gente sabe que o seno de zero é zero. Aí a força é zero. Aliás, existe até um vetor força magnética que vai estar para cima, mas com intensidade zero, né? Então, olha só. Bom, hoje eu estou falando igual o pobre na chuva. Misericórdia. Porque começou a chover lá fora, né? Só for... Chuva tem, o pobre tem, só falta eu ir para debaixo da chuva. E indicador campo, a força onde é que está, ó, para cima aqui, ó. Não se sintam ofendidos de forma nenhuma, tá, senhores? Aqui é ciência. Então, aqui, ó, a força, a direção e o sentido da força magnética está para cima. Eu preciso... Até, bom, a pena que, né, vocês não vão abrir a câmera, mas lá, quando eu estou em sala de aula, eu vou dando canetada em vocês e quem não faz, eu consigo ver.
Aqui eu não estou vendo. Se alguém quiser abrir a câmera e mostrar, eu preciso mesmo que vocês façam isso daqui. Porque senão depois, lá em TME não, gente, lá em máquinas CC no segundo ano, que é o mesmo professor Alisson, meu amigo, lá ele vai fazer isso com você para determinar a força magnética no motor, vocês não vão saber e vão falar mal de mim, até da minha mãe, misericórdia. Né? Então, eu preciso que vocês saiam daqui sabendo para aplicar lá no segundo ano, ó, polegar, campo, força está para cima. Eu preciso que vocês cheguem com excelência no segundo ano. Eu aprendi força magnética, eu aprendi a aplicação da segunda regra da mão direita. Todos fizeram? Quem não conseguiu fazer? Quem não conseguiu me fala, que a gente faz passo a passo, oriento, né? Eu entro aí dentro da tela, chego até aí, força a mão de vocês aí, até conseguir. A gente tem que sair daqui conseguindo. Todos conseguiram? Cadê? Não? Responde no chat aí. Sim, professor, eu consegui, não consegui. Você também? Você conseguiu, Felipe? Consegui aqui, sim. Conseguiu, Filipão? Consegui. O Caio também? Conseguiu, Caio? Valeu também. Camille, conseguiu? Valeu também. Eu também. Gabriel Delgado, conseguiu? Tá me escutando, Gabriel? O Gão, conseguiu? Josiara, valeu também. Consegui, eu também. O JV, falou também. Lara, eu também, Lara. Falou também. Eu também, professor. Sim. Rebeca, consegui. Filipão já conseguiu. Renan, conseguiu, Renan? Thaísa. Tatá, conseguiu? Consegui, professor. Joia. Cadê? Ih, o Hugo não tá conseguindo, não. Vou ter que dar um jeito, dar um pulo aí, Hugo. Você mora onde? Pessoal. Zona Sul. Aonde? Zona Sul. Zona Sul? Ih, rapaz, então aí o Uber é mais caro. Mas bacana. Conseguiu aí, Hugão? Acho que foi. Então, beleza. A mão entorta, né? Dói até o nervo, Então, mas... dói. É por isso que eu falo que é fundamental fazer, né? Vocês ficarem me olhando igual um mané aqui, ó, ficar rindo de mim, tirando foto, fazendo figurinha depois, igual um palhaço aqui, ó. Vocês não vão entender. Vocês têm que fazer. Vocês têm que pagar o micão aí e fazer junto comigo. Professor, Tá? mas nesse Senhora, caso não é melhor ficar girando a folha do que girar a mão? girar a folha? Como? Porque, por exemplo, se Hum. você quer praticar essa regra, se em vez de ficar entortando a mão lá que nem um louco, não é mais fácil você girar a folha? Dependendo da situação, sim, tá, Thaís? Dependendo, não. Por exemplo, aí que tá na tela, né? Entortar a tela do notebook é um pouco mais fácil. Sim, mas eu tô falando da gente ter uma folha no exercício, em vez de ficar entortando a mão que nem um maluco, entortar a folha, né? Que é mais confortável. Eu confesso assim, eu não vejo problema. Eu nunca mexi na folha, nunca foi necessário. Mas se você achar que é mais fácil para você entortar menos a mão, à vontade, tá, Thaís? Você vai ver que depois que você faz algumas vezes, deixa de ser tão assim incômodo fazer identificação da força. Mas vou mexer minha folha aqui, né? Vou girar minha folha, vou deitar, vou mudar a posição dela para facilitar a aplicação da regra da mão direita. Beleza. Só cuidado na hora que você vai fazer um concurso da Petrobras, você não pegar a folha e fizer assim com ela, né? Para o candidato de trás não olhar ou o fiscal achar que você está, né, passando cola, mas à vontade, tá? Mas assim, depois de um tempo fica mais fácil. Eu informo a vocês que a prática leva à perfeição, né? Então, quanto mais vocês fizerem, acho que mais tranquilo será. Mas nada impede de você mudar o plano da folha, né? Para tornar um pouco mais fácil. Tá? Qualquer estratégia aí é válida e é bem-vinda. Show, gostei. Aqui, o que nós temos aí na tela? Vocês têm ideia? Tá escrito, né? Eu ia falar isso agora. Eu acho tá que é um escrito. motor. Eu acho que é. Isso. Será que é? Na verdade, isso é um diagrama totalmente didático de um motor elétrico, né? Muito parecido, lembra e tal, mas é didático, é um desenho. Aqui você vê que tem um sul e aqui tem um norte, mas cadê aqui, ó? Aqui é só o sul, cadê o norte dele? Cadê o sul aqui? O que mais me incomodava era isso, né? Cadê a inseparabilidade do ímã? E eu não menti. Esse princípio é verdadeiro, esse princípio da inseparabilidade dos polos de um ímã. Então, eu não posso ter só um norte, não posso ter somente um sul. Mas isso aqui é um diagrama didático. Se fosse um motor, eu teria isso aqui em forma de ferradura, né, para ser um ímã único, em forma de U,
Aí eu tenho um lado norte, outro lado sul, ou então eu teria aqui uma barra de um lado, uma barra do outro, mas metade da barra é norte, outra metade é sul, metade aqui é norte, outra metade é sul. Então, entendo, né? Isso é um desenho de livro para a gente entender o princípio de funcionamento da espira. O foco aqui é mais a espira, tá bom? Então tem que saber fazer essas abstrações aí, senão a gente empena o cabeçote, fica louco, né? Então, mas o que importa aqui para nós, nesse momento? Eu tenho uma espira aqui, sei lá, meio quadrada, meio retangular, né? Não é redondinha, não tem problema nenhum. Tem um eixo, esse aqui é o eixo principal do motor, e aqui, pessoal, é uma escova, vocês vão ver, aqui está a escova, perdão, aqui é o contato, né? A conexão, o parafuso, por onde entra a corrente elétrica. Isso aqui é uma escova, não é escova de cabelo, não, é escova de carvão, uma escova de grafite, que ela raspa nesse anel de cobre. Vocês vão entender isso lá no segundo ano, não vou ficar em detalhes, senão a gente vai gastar uma aula falando disso, mas o fato é, eu vou ter um motor que vai estar girando em movimento rotativo, e como é que eu levo um fio com corrente para algo que está girando? Se ele está girando, ele vai enrolar o fio todo, né? Vai enrolar o fio e vai até arrebentar. Então, o que a gente usa? Usa essa estratégia de ter uma escova, o fio está conectado à escova, o condutor está conectado à escova, e a escova fica raspando nessa parte condutora. Então, a corrente passa, embora isso aqui vai entrar em movimento de rotação, a seta aqui, ó, ele vai girar, e está sempre raspando na escova. E aí, pelo contato, né, a corrente elétrica, ela entra por aqui, vem, ao amarelinho aqui, ó, faz esse caminho, sobe, vem e volta até chegar no negativo. Então, sai de um positivo, circula por todo aqui, ó, o perímetro, por todo o perímetro da minha espira, sai por essa escova que está raspando do outro lado, volta para o negativo da minha fonte, da minha pilha, da minha bateria, da minha tomada, não importa o que seja. Tá? Então, assim, a rigor, isso é um motor elétrico. E o que é importante a gente falar? A corrente subiu aqui e desceu por aqui. Tudo que vai, volta. Nem sempre, mas aqui para nós né? Tudo que vai, uma hora, volta. E aí eu preciso que vocês entortem a mãozinha de vocês aí para descobrir aonde que vai ter uma força magnética exercida nessa aresta e nesta aresta de cá. Professor, e nesta aresta aqui e nesta aresta, esse pedacinho aqui, tem força? Nós vamos ver que não. Porque o sentido da corrente, tanto desse lado quanto desse lado, né, o ângulo θ é de 0 graus. Ele coincide com as linhas do campo magnético que saem do norte para o sul. Então, a corrente, quando anda aqui, o ângulo ali está na mesma angulação, eu não tenho força nenhuma. Eu vou ter força nessa aresta e nessa aresta aqui. Bom, chega de falar e vamos praticar a segunda regra da mão direita. Quem quiser abrir a câmera para ficar mais emocionante, esse é um bom momento, tá? Como é que a gente começa? F, B, I. Começa pelo I, polegar. O polegar ali na primeira aresta, ele está subindo na espira. Subiu, começa com o polegar. Depois do polegar, vai vir o indicador no sentido do campo magnético norte-sul, do norte para o sul. Aí agora eu tenho como resultante a minha força. Todos conseguiram? Coloca o polegar no sentido da corrente subindo ali. Coloca ali o indicador no campo norte-sul e vai ter a força para baixo. Eu posso afirmar, portanto, que a força que vai atuar deste lado da espira está tendo uma força para baixo, puxando esse lado aqui, empurrando, né, melhor dizendo, esse lado para baixo. E esse lado aqui de cima? Bom, antes de falar do lado de cima, eu quero ver se todos conseguiram fazer aí a regra da mão direita aplicada à aresta, primeira aresta ali. Todos conseguiram? Josiara, na benção? Renan? Glória a Deus aí? Conseguiram, sim ou não? Sim, consegui. Sim. Jóia. Então, podemos ir para essa aresta aqui de cima. Estão vendo o meu laser movimentando na tela? Então, né? Vamos de novo aplicar aqui, pessoal. Né? Como é que a gente aplica? Ora, é assim, né? Primeiro faz como se fosse uma arminha, né? FBI. O F começa aqui, Polícia Federal Americana. Só que eu aplico pelo polegar.
Então, começa pelo polegar. O polegar ali, ó, vou ter que entortar aqui, hein? O polegar aqui, ó. Você viu quando pede carona? Vocês nunca pediram carona, não, né? Para ir para o IFE, ó, carona. O polegar no sentido da corrente. E o campo magnético? Tá do norte para o sul. Para onde que saiu aqui a força? Olha meu dedinho levantando lá, ó. Ó, polegar vocês não estão vendo. Estou pedindo carona aqui. Tá para trás. O campo norte-sul. A força aqui, ó. Surgiu uma força puxando para cima. Esse aqui é para dar cãibra aí na mão. Não é não? É enjoadinho de ver. Mas é fundamental que vocês façam. Quem pirou o cabeção aí não entendeu nada. Não conseguiu identificar que a força está puxando aqui para cima e aqui para baixo. Quem não conseguiu? Conseguiram? Professor, não vou mentir, não entendi, não. Beleza, então vamos de novo. Olha só, você entendeu a de baixo? Sim. Então vamos para a de cima aqui agora. A de cima é mais enjoada de você aplicar, porque entorta muito a mão, né? Então, primeira coisa que a gente vai começar, faz a arminha aí. A arminha aqui é o F. F, B e o I é o polegar, beleza? Tá. Agora você pode fechar a mão, faz só o polegar. O polegar é a corrente, não é? Uhum. Você vai colocar o seu polegar junto com a setinha da corrente descendo. Você consegue colocar aí? Tem que entortar um pouco a mão. Como é que eu vou fazer? Põe só o polegar. É como se estivesse pedindo carona para trás, né? O seu polegar fica para trás. Conseguiu? Aham. Agora que você conseguiu botar o polegar para trás, o seu dedo indicador, você vai colocar ele saindo do norte em direção ao sul. Olha lá, olha o movimento que eu estou fazendo. Ó. Norte em direção ao sul. Conseguiu? Meu Deus, não tem toda essa elasticidade, não. Peraí. Que agora, olha a minha mão, como é que eu estou fazendo. Antes estava fácil. Com a mão esquerda fica mais fácil. A da esquerda, para mim, não. Eu não tenho habilidade nenhuma na esquerda, Filipão. Não pode ser. Eu não tenho nenhuma das mãos. É porque na mão esquerda, acho que inverte a força e a corrente. Aí fica a mesma coisa, fica mais fácil. Talvez sim. Mas vamos seguir aqui, Rebeca. Ó, primeiro, o dedão está no sentido da corrente. Conseguiu falar? Fazer comigo? Uhum. Agora, olha só, tem que deitar a mão aqui, ó. Vou desmunhecar bem aqui mesmo, ó. Dedão tá lá para trás. Agora, olha o dedinho. Olha como é que tá a minha mão. Tá deitada aqui, olha só, doideira. Viu? Uhum. Agora eu vou levantar o último dedo, que é o da força. Para onde que tá apontando meu dedão aqui, aquele dedão, quando você está com raiva de alguém? Olha lá. Tá para onde? Entendi. Então, quer dizer, aí agora, nessa posição extremamente desconfortável, nós vemos que o dedão está no sentido da corrente, que o meu dedo indicador está no sentido norte em direção ao sul, e que eu levantei aqui o último dedo, que é o da força magnética. Para onde aponta a força magnética? Conseguiu? Aham, obrigada. Vou fazer isso numa prova de concurso e a pessoa vai achar que eu tô xingando ela. Né? Vai achar que tá xingando, os colegas vão achar que está ofendendo todo mundo, mas como tá todo mundo fazendo, não se preocupe, é assim mesmo. Prova de concurso Obrigada, é uma professor. loucura. É uma loucura a prova de concurso, porque fica assim mesmo, fica tortando a mão, e assim, entorta e dói, dá cãibra. A pessoa depois começa a balançar a mão assim para voltar, porque deu cãibra. É bizarro, mas é legal. Obrigada. Joia. Todos conseguiram? Você tá vendo? Entorta mesmo, é desconfortável. Mas é interessante a gente fazer uma vez, para que quem conseguiu fazer, conseguiu entender, olha que legal. Percebeu que esse lado aqui do motor tem uma força para baixo. Nesse outro lado tem uma força para cima. E o eixo é no meio. Ó. Se eu prender aqui uma espira pelo seu eixo, pelo seu centro, e fizer uma força aqui para baixo e aqui para cima, o que vai acontecer com essa espira que está presa pelo eixo aqui, pelo meio? Qual a tendência de movimento que ela vai receber? Ela vai receber uma tendência de movimento de girar no sentido anti-horário. Consegue entender? E é exatamente assim que o motor elétrico funciona. Vocês acabaram de entender o princípio de funcionamento de um motor elétrico de corrente contínua. Professor, se eu inverter o sentido da corrente, ela está subindo aqui, dando a volta e descendo. Se eu inverter o mais com o menos, agora ao invés de subir, ela vai descer aqui, vai fazer o contrário. E aqui, ao invés de descer, ela vai subir. Se eu inverto o sentido da corrente elétrica, essa força que está aqui para baixo, ela vai ficar para cima.
essa força que aqui estava para cima vai ficar para baixo. E aí eu vou ter puxando aqui, empurrando aqui. O motor vai girar no sentido horário. Como que eu mudo o sentido de giro, então, de um motor elétrico de corrente contínua? Uai, basta, por exemplo, inverter a pilha. Se eu inverter a pilha, a polaridade de uma pilha, da minha fonte, mais com menos, a corrente, ao invés de circular em um sentido, ela vai circular em outro sentido. E aí o motor que tenderia a girar para um lado, ele vai tender a girar para o outro lado. E eu inverti o sentido de giro. Eu posso ir com o carrinho para frente ou eu posso ir de ré, simplesmente mudando a polaridade de aplicação da corrente elétrica. Uma outra forma de a gente fazer isso é a gente inverter o norte com o sul, que às vezes é um pouco mais difícil quando é ímã permanente. Eu teria que tirar um ímã, descolar o ímã, inverter ele, colar de novo. Aí é mais difícil de fazer. Mas se eu inverter o norte com o sul, aqui, ó, corrente vai, ao invés, primeiro aqui, ó, primeira aresta, né, que a força está para baixo. Se eu inverter o norte com o sul, ó, o dedão, o indicador, a corrente está subindo, não vou mexer na corrente. O indicador está norte-sul, força para baixo. Eu vou inverter o indicador, o campo magnético, vou inverter, ó, inverti. A força agora ficou para cima. Então, tanto faz eu inverter a corrente ou inverter o campo, polo norte com polo sul, que a força magnética também se inverte. E aí, algo que iria girar anti-horário passa a girar no sentido horário. Entendeu? Muito legal, né? Óbvio que vocês lá em máquinas vão estudar isso em detalhes, né? Aqui é só para você entender o princípio de funcionamento das máquinas, que lá será detalhado, né, com muito mais intensidade, beleza? Mas quem entendeu aqui, pessoal, chega lá, nada de braçada, porque sabe a base, sabe o princípio físico que rege, e aí vai conseguir se sair muito bem e gostar, inclusive, da disciplina de máquinas elétricas. Bacana? Agora, quem chega lá em máquinas e está perdidão aqui na eletromag, o cara fica maluco, ele desiste, né? E é triste quando isso acontece, só um parênteses aqui, é triste quando falta base, falta conhecimento inicial mesmo, do primeiro ano, do primeiro módulo, e o aluno vai aprender máquinas, porque ele não vai conseguir entender, e aí ele deixa de entender, ele abandona o entendimento e passa a usar o motor ou o gerador dando manutenção, lubrificando, entendendo, sabendo trabalhando bem, mas sem entender o princípio de funcionamento. E às vezes, quando dá um problema mais grave, ele fica limitado na sua análise. Ele não consegue desenvolver, ele não consegue entender o porquê não está funcionando, ele não consegue entender muito bem, porque quando que inverte a corrente, ele muda o sentido de giro, né? Porque quando eu perco o campo, perco a excitação, o motor não consegue acelerar, ele não consegue entender essas coisas. Fica algo mecânico e limitado, né? E aí são profissionais que às vezes muito bons de serviço, mas que não conseguem avançar porque faltou base. Olha que loucura. Se chegar no segundo, terceiro ano e for explicar a eletromag para ele, não dá. Tem que ser agora. O momento é esse. Vocês estão no momento de desmunhecar, entortar a mão para chegar no segundo ano, se preocupar com as coisas do segundo ano, tá? Para vocês não ficarem limitados aí em termos profissionais. Show! Aqui, de novo, uma outra imagem, né, de um motor elétrico. Agora, não só. Aqui tem uma espira. Não existe, pessoal, motor elétrico com apenas uma espira. Isso é mentira minha, né? Isso aí é um livro didático, é uma figura, né? Algo que se aproxima um pouco mais de um motor é isso daqui, ó. Agora o ímã tem um norte, tem um sul, em formato aqui de uma ferradura, né? De um U, alguma coisa nesse sentido. As coisas estão começando a se tornar mais reais, mais, né, próximos do que realmente são. Agora não tem apenas uma espira, eu tenho um tambor, digamos assim, né, no popular, um tambor que a gente chama de rotor, e ao redor desse rotor tem um monte de espiras. Tá vendo aqui? Tem aqui umas ranhuras que nós chamamos, e encaixado nessas ranhuras nós colocamos várias espiras, e até umas espiras sobre as outras, né, várias camadas de espiras dentro da mesma ranhura. E aí nós temos algo, a corrente entra, a corrente sai, as escovas estão aqui direitinho, algo bem mais próximo do que realmente é um motor. E aqui mostrando que em cada ranhura dessa tem uma corrente subindo, num lado da espira, numa aresta de uma espira. Então cada ranhura dessa está subindo. Lá do outro lado, lá atrás, está descendo. Tudo que sobe por um lado, vem aqui e desce. Essa subiu aqui, foi lá, desceu. Essa subiu aqui, desceu lá do outro lado. Sobe por um lado, dá a volta por cima, cai do outro lado, certo?
E aí, nós vemos que, olha só, não sei se dá para ver aqui. Vamos tentar aplicar a regra da mão direita a essa imagem? Como é que seria? Vamos praticar mais um pouco? Acho que vale a pena, né? Primeiro, F, B, I. Rebeca, vê se me ajuda aí agora. Agora eu preciso da sua ajuda. F, B, I, começando pelo I, que é o polegar. Para onde que está essa corrente aí, polegar? Tá para cima aí, não tá, Rebeca? Tá, ai meu Deus, tá. Então começa com o polegar aí comigo. Pode ser? Uhum. O polegar definido, que é a corrente, o próximo passo é o dedo indicador, que sempre vai estar do norte em direção à unha, é sempre o sul. E nós vemos aqui que o campo magnético B, o preto, tá vendo aqui, ó, do norte para o sul. Tá vendo o campo magnético preto aí? O B? Uhum. Campo, corrente para cima, campo magnético norte para o sul. E agora, o dedo aqui do meio vai mostrar para onde que está vindo o vetor de força magnética. Para onde que está apontando força magnética aí? Está apontando para nós mesmos, não é? Ó, corrente, campo, ele está saindo da tela, vindo em nossa direção. Quem concorda comigo? Tá vendo ele aqui, ó? Vou girar aqui. Eu concordo. Você concorda, Rebeca, também? O Filipão concordou. Concordo. Agora eu vi. Eu tava fazendo para o outro lado. Oi? Eu tava fazendo para o outro lado. Ah, tá. O campo magnético? Não. A força. Tava fazendo lá sim. pra frente. Conseguiu fazer ela saindo da tela e vindo na sua direção? Uhum. Então ficou assim, mão direita, ok? Ok. Conseguiu mesmo? Aham. E aí, se eu for girando agora, for pegando as outras correntes aqui, eu vou vendo que no motor, o que vai surgir? Esse daqui está puxando para fora. Esse daqui puxando para fora. Todos aqui estão puxando, e conforme vai mudando a posição, das ranhuras aqui, eu vou tendo os vetores de força equivalentes. Eu posso ir fazendo isso daqui, ó. E aí o tambor, o rotor, começa a entrar em rotação. Porque em cada espira azulzinha dessa daqui, tem uma força puxando para fora. Aqui, saindo da tela, né? Aqui tem outra força puxando para fora. Que o desenho aqui não dá para representar. O desenho aqui é 2 dimensões, né? Esse daqui está puxando para cá. Esse já vai puxando para o outro lado. Vai virando, vai ficando tangente. E com isso, cada ranhura dessa que recebe uma corrente que está subindo, começa a fazer o tambor a girar em torno do seu próprio eixo. E o motor começa a entrar em movimento, devido à força magnética que está atuando em cada espira dessa daqui. Entenderam? Então, isso é o princípio do motor de corrente contínua. É exatamente assim que ele funciona. Aqui eu peguei uma espira, tirei daqui, né? Tirei lá do desenho, coloquei para cá para a gente analisar. É a mesma coisa. E aí a gente pode fazer um outro exercício muito bacana. Um outro exercício que vai nos ajudar a entender um pouco melhor esse fenômeno aí. Bom, até aí. 1 minutinho para vocês lerem o exercício e me ajudarem a resolver. Até aí, tá tranquilo? Essa aula é puxadinha, mas é importante. Tranquilo até aí? O que nos fala? Sim. Quem pode ler o exemplo para nós? Com a voz, né, de Solar by Night. Algum voluntário? Não, gente? Eu posso ler? Por favor. Hoje eu tô participativa, hein? Hoje tô vendo, hein? Um condutor retangular de dimensões de 10 centímetros e 20 centímetros está totalmente imerso em um campo magnético uniforme de intensidade P igual a 0,5 T. Calcule a intensidade da força que atua em cada ramo do condutor quando a intensidade da corrente for de 2 amperes. Show! Muito obrigado pela leitura. Foi bom que eu precisava molhar a garganta e deu certinho. Então, olha só, a primeira coisa que ele nos fala, pessoal, é os dados da espira, 10 centímetros e 20 centímetros. Se a gente olhar para essa espira aqui, aonde que é o lado de 10, aonde que é o lado de 20, né? Fica óbvio que entre A e D tem 20 centímetros e entre A e B é o lado de 10 centímetros. Até coloquei aqui em cima. AB, 0,1 metro, BC, 0,2, que é 20 centímetros, né? Então, eu tenho aqui, ó, 10,
por 20. Uma espira 10 por 20, totalmente imersa num campo magnético B. E o que ele quer saber? Que a Rebeca leu para nós aí. A intensidade da força que atua em cada ramo do condutor. Ora, a corrente está subindo por aqui, vem no ponto D, vai para o A, B, C e volta para a fonte. Ok? Aqui é um ramo, não, como é que ele chama? Em cada ramo. Aqui é um ramo, é um pedaço da minha espira. Aqui é outro pedaço, aqui é outro pedaço. Esse pedacinho aqui também conta, ó, esse pedacinho aqui, esse pedacinho. Então, a corrente, aonde está circulando corrente, tem um efeito de força magnética. Pode até ser nulo, mas tem um efeito, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente começaria a desenvolver essa questão? Primeiro, esses ramos A, B, esse C que vem para cá e desce, o D que chega no D, esse pedacinho aqui, ó, os pedaços que estão paralelos ao campo magnético, será que ali atua alguma força magnética? Quem me ajuda? Os trechos da espira AB, C que vai para a fonte e o que chega no D, que estão paralelos às linhas do campo magnético. O campo magnético está aqui. Tem um trecho da espira que é paralelo, né, ao campo Mas não magnético. tem força, não. Vai ter alguma força magnética? Pode falar, Felipe. Não. Não. Por quê? Porque se estão paralelos, o ângulo, na hora que a corrente fluir do A para o B, o ângulo entre a corrente fluindo de A para B e o campo magnético B vai ser de 0 graus. Né? O θ é de 0 graus. A corrente está indo de A para B e o campo magnético está na mesma direção. Então, eles estão paralelos, o ângulo é 0. E o seno de 0 é 0. Ora, se o seno de 0 é 0, na hora que eu multiplicar BIL seno de 0, que é 0, vai dar tudo 0. Então, eu posso afirmar que entre A e B, C, D, que tudo que é paralelo ao campo magnético, a força será de 0 newtons. Não tem força. Não vai ter nenhuma força aqui de A para B empurrando, puxando para a direita, para a esquerda. Aqui, nesse trechinho da minha espira de A para B, não atua força magnética. Agora, de A para D, de B para C, a corrente vai subir ou descer, né? Vai subir ou descer. Aí eu já não estou mais paralelo ao campo. Então aí tem uma força magnética. O ângulo deixa de ser 0, tá? E nesse caso aqui, na hora que a corrente subir de D para A, ou ela descer, está descendo aqui, né? De B para C, a corrente subindo, a corrente descendo, ela forma um ângulo de 90 graus com o campo magnético. O θ é 90 graus. Nós já sabemos que o seno de 90 graus vale 1, é igual a 1, é o máximo. É o seno, né? O maior seno de um ângulo é o seno de 90 graus, que vale 1. Show? Plus? Então nós temos aqui, pessoal, a força nesse lado da espira, nesse ramo aqui da espira, de AD, BC, vai ser o Bill. O Bill aí. Tem alguém com o apelido de Bill aí na sala? Bill, Billy, The Kid, alguém aí? Não. Não, só a gente tem que apelidar. Toda sala tem que ter um Bill, gente. Né? A gente vai depois vai escolher aí, eleger um Bill da turma aí, tá? Tem o Bill, B-I-L, seno θ. Quem que é o B? Meio Tesla. Quem que é o I, que é a corrente? É o 2 aqui, ó. A corrente é o 2 amperes. Quem que é o L? O L é o 0,2 metros ou 20 centímetros. Tá vendo aqui? Botei 0,2 aqui, tá? Aqui é o L, aqui é a corrente, seno de 90 graus, que vale 1. Ora, 0,5 vezes 0,2 vezes 2, quanto que dá, hein? Bugou aí? Mole, né, pessoal? É só tu 2 fazer vezes 5 por 2, aí você já tem 1, então você já pode cortar, vamos dizer assim, né? Isso aí. 2 vezes 0,5 é 1. 1 vezes 0,2 é 0,2. Então, cheguei na conclusão, sem calculadora, né? Que a força é de 0,2 newtons. Mole. Agora, tem que ter um entendimento que aqui o ângulo θ é de 90 graus. Nesse pedaço da espira, nesse pedaço da espira. E que aqui o ângulo é de 0. Porque eu posso afirmar que a primeira parte vale 0 e que nessas duas varetas, arestas, chamem como queiram, é de 0,2 newtons. Só isso. E aí percebam o seguinte, a força que vai atuar de A para D
e de B para C é de 0,2 newtons. Ok. Eu estou puxando os dois lados, estou empurrando os dois lados, estou puxando um para cada lado aqui, apertando. Para onde que está essa força? Será que elas coincidem para o mesmo lado ou não? O que vocês acham? Você está perguntando de AD e BC, né? Isso, AD e BC. Acho que As é na mesma duas... direção e sentidos opostos. Eu acho. Então, a intensidade é a mesma, né, Hugão? É. 0,2 newtons. Então, eu já sei que a força que vai atuar de A para D e BC, a força em newtons é a mesma. Agora, e a direção e sentido? O que será que é? Aí fica a pergunta, né? Depende de quê? Depende da orientação da corrente. Uma ali está subindo, na outro lado está descendo, não? Então, vão aplicar a segunda regra da mão direita? Eu falei que hoje vocês tinham que ter que fazer alongamento, porque haja mão direita, né? Vamos fazer de novo aqui? F, B, I. O I está para cima. E o campo magnético? Aí, Rebeca, ajuda a gente. Ó, você já está expert, vai ser minha consultora de assuntos de força magnética. Não, obrigada. Não. Mole, ó. Esse aqui é mole de fazer, quer ver? Ó? Dedão para cima na corrente, no trecho AD. Faz aí comigo. Tá. O campo magnético, ó, é arminha, ó. Fiz uma arminha aqui, ó. Corrente para cima, campo magnético norte para o sul, que é o vetor vermelho aí da figura. Fiz uma arma. Onde é que vai abrir aqui? Olha lá. Entrando na tela. Vê se você consegue. Estou fazendo uma arminha aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Então, tá no trecho AD, tá entrando, tá empurrando a vareta A para D. E no trecho entre B e C? Vamos fazer de novo? B e C? Corrente agora está para baixo. Antes de te dar um joinha, né? Ó, estou de lado, tá? Olha o meu perfil aqui. Estou de lado. Ficam de lado comigo aí. Mão direita. Braço direito aqui, ó. Estou de lado. Antes eu tinha feito assim, a arminha estava entrando. Agora eu estou com o mesmo perfil. A corrente está subindo? Não. A corrente agora lá no trecho BC. A corrente está o quê? Hã? Descendo. Descendo. Quem viu aquele filme que tem a arena, não é 300, não, como chama aquele filme? Gladiador, que o cara quando faz o dedão para cima, o cara sobrevive. Quando faz o dedão para baixo, o cara morre. Já viram esse filme? Chico da vida? Hã? Acho que já. Isso aqui é o joinha. Aqui não, aqui é o dislike. Né? Não é para ninguém dar dislike na aula não, tá, pessoal? Eu estou fazendo... Agora a corrente ela estava para cima, agora entre BC tá para baixo. Dislike aqui, ó. Né? Condenação, já era. Estou de lado aqui de perfil. E o campo magnético está para frente. Não está para frente, Rebeca? Tá sim. E agora o dedão vai abrir saindo da tela, não vai? Aham, sim. E aí nós aprendemos aquele desenho de projeto, nomenclatura de projeto, que é ou a flechinha entrando ou a flechinha saindo. Cadê? Era para ter aqui, deixa eu voltar aqui. Ah, apareceu aí, chique. Viu? Então nós vimos que quando eu fiz assim, lá no trecho A e D, a flecha está entrando na tela. Estou vendo as peninhas da flecha entrando na tela. Lá no BC, ó, pode até fazer assim, pessoal. Estou aqui dando metralhadora aqui. Agora vou fazer o dislike, ó, sem mexer a regra da mão direita. Está saindo. Se está saindo, é a ponta da seta vindo na minha direção aqui, ó. A minha face, não, na testa, como é que chama? Aqui tem um ponto aqui, né? Na minha fronte, sei lá, vindo direto aqui. Então, se por um lado da espira tá entrando, do outro tá saindo. Na física, chique, né? Terno e gravata, nós falamos que a espira ficará sujeita a um binário de forças. Olha que nome chiquetoso, pessoal. Show plus, um binário de forças que provocará o giro em torno ao eixo de rotação aqui, em torno do seu eixo de rotação. Então, o que é um binário de forças? Um lado está empurrando, uma outra força idêntica, de mesma intensidade, mas de sentido oposto, do outro lado, faz ele girar ao redor do seu eixo. Olha que explicação chiquetosa, né, da física lá, moderna, contemporânea, para explicar
o princípio de funcionamento de um motor elétrico. Nós não temos apenas uma espira no motor, temos N espiras, 100, 200, 1000, 10.000 espiras, que todos esses vetores de força magnética atuando em conjunto vão fazer que o motor girar cada vez com mais power, né? Cada vez com mais power aí, cada vez com mais força. Ok? Então, viram? Então, quanto mais espiras eu coloco, mais força meu motor tem. Quanto mais corrente eu faço passar pelas espiras, se eu aumento a corrente elétrica, olha aqui, ó o I aqui, ó, eu aumento a minha força em cada uma das espiras. Opa, se eu aumentar um cadinho que for a força numa espira, e eu tenho 100 espiras, eu tenho 1000 espiras, aumentei 1 newton em cada espira, vezes 1000 espiras, o motor fica bacana. Então, quanto mais corrente eu passo, né, mais forte meu motor fica, mais energia ele consome da concessionária, da CEMIG, mais caro fica a conta. Né? Então, quanto mais energia o seu equipamento, aí, o seu aparelho, o seu eletrodoméstico, ele consome da tomada, consome da CEMIG, mais corrente entra na espira do seu liquidificador, mais corrente entra nas espiras da sua batedeira, né, da sua furadeira, ok? De tudo que tem motor na sua casa, quanto mais corrente está entrando, maior é o consumo, mais caro fica a conta, mais forte fica o seu equipamento. Conseguiram entender? Que bacana! Como é que as coisas fazem sentido? Né? Então é óbvio que um motor que consome muita corrente, ele também vai custar mais caro no fim do mês. A energia vai ficar mais cara por conta disso. Porque eu demando muita corrente, a força é muito grande, mas a CEMIG está me entregando muita energia também. Viram só? Aí na hora de comprar um liquidificador, você vai ter lá um modelo de 300 watts de potência, um outro modelo de 800 watts de potência. Claro que o de 800 watts vai gastar mais energia, mas a potência dele também, a força magnética que ele vai ter lá para gerar, para moer lá a sua banana com whey protein, né, com casca de ovo, sei lá, que vocês tomam nesse trem com Nescau, que vocês põem tudo lá dentro, vai ser maior. Cenoura, né? Então, o que você quer? Um equipamento mais econômico, mais fraco, ou um equipamento mais potente, mas que vai consumir mais energia? Né? Entendeu? Tudo faz sentido na física, né? Nada é solto. Pode falar. Mas o seguinte, por exemplo, esse campo magnético aí ele vai estar sendo gerado por exemplo, um eletroímã ou vai ser, por exemplo, um ímã natural, alguma coisa assim? Tanto faz. Não, tá. Eu tava pensando o seguinte, o que vai fazer o motor assim girar então vai ser a força magnética resultante. Isso mesmo. Então, se você colocar um ímã assim, natural, já que assim, ele não vai consumir nada, né? Ele, por gerar esse campo magnético, não vai consumir nada. Se você colocar um ímã assim, mais forte, você vai conseguir aumentar a força resultante sem você gastar mais energia, né? Porque a quantidade. Então, isso que eu tava pensando. E aí, só que é o seguinte, isso é verdade. Só que a gente cai no outro ponto, sabe qual que é? Para aumentar o ímã natural, eu preciso de espaço. Aí meu motor cresce de tamanho. Aí deixa de ser econômico, porque ele cresce de tamanho. E aí eu posso usar neodímio, né? Que ele é pequeno e tem muita força, não é isso? Olha aqueles ímãs de neodímio. Eu posso usar um ímã que é super potente e ocupa menos espaço, mas ele é muito mais caro. Aí fica muito mais barato você comprar um motor com eletroímã do que comprar um motor, por exemplo, com campo feito por neodímio. É um motor que normal custaria R$100 e com neodímio custaria R$10.000. Então, às vezes, assim, eu iria economizar no consumo de energia, ok? Mas o custo de aquisição desse motor seria muito mais caro do que o custo de aquisição de um motor com eletroímã, feito com bobinas de cobre enrolado, que talvez sairia muito mais barato, daria um resultado muito bom, e inclusive num espaço menor. Então aí é uma jogada que nós fazemos técnico e econômico. Né? Eu posso colocar muito ímã, mas ele cresce muito de tamanho, aí não cabe lá dentro do motor do veículo, não cabe dentro do seu carrinho de controle remoto, não cabe dentro do liquidificador. Né? Imagina comprar um liquidificador desse tamanho, com ímã natural. Então não é interessante também. Aí é uma jogada técnica e econômica. O que o pessoal faz no projeto é chegar num acordo. Motores pequenos de eletrônica, carrinho de controle remoto, motorzinho pequenininho, até um tamanho de para-brisa de carro, é viável usar ímã permanente. É viável.
Passou de motores maiores, liquidificador e tal, raramente usa ímã natural. Tudo é eletroímã, porque não compensa o tamanho que vai ficar, o custo que vai ficar. Aí vale a pena você gastar um pouco de energia a mais, mas ser um motor mais em conta, entendeu? Tá? Então é mais ou menos por aí. Por exemplo, quer ver? Esse aqui é um ímã de alto-falante, de ferrite, né? Olha o tamanho dele. Às vezes, se fosse fazer com eletroímã, eu poderia reduzir bastante esse tamanho. Mas aí tem a questão da caixa de som, o tamanho da caixa de som, do alto-falante, tem outras considerações. Mas sempre leva isso em consideração. O neodímio é muito caro. Mas aonde que eu uso o neodímio? Uso o neodímio no celular. Então, por quê? O alto-falante do celular, né, a saída de som do nosso celular é extremamente pequeno. Né? O celular é muito compacto. Se eu fosse fazer um alto-falante de celular usando ferrite, meu celular ia crescer de tamanho uma coisa absurda. Né? Hoje é inimaginável você fazer um alto-falante razoável, potente que seja no celular, usando ferrite. Não, a gente usa ímã de neodímio. Né? Nem eletroímã e muito menos ímã natural, ferrite, magnetita. A gente usa aqui um neodímio no alto-falante do celular. Para quê? O neodímio é um ímã muito potente, extremamente potente, caro e num volume muito pequeno. Aí vale a pena eu gastar para colocar um ímã de neodímio na saída de som, que é aqui embaixo. Tem um alto-falantezinho aqui embaixo do celular. Vale a pena. Fica pequenininho, cabe lá dentro, né? É mais caro, mas o celular já é um equipamento mais caro mesmo, não chega a afetar tanto assim o custo. É um alto-falante só que eu tenho de saída, né? Então dá para você gastar, investir e compactar o tamanho do seu dispositivo. Entendeu? Então tudo é aplicação, tudo vale a pena. Agora, motor industrial com neodímio, sem chance. O custo de aquisição seria impraticável, né? Mas um alto-falante de celular é totalmente funcional. Viram que legal? Respondi? Só uma coisa que passou na minha cabeça agora, que tem também a ver com esses equipamentos eletrônicos eletrodomésticos. Só uma coisa assim que Sim. passou assim na cabeça agora. Por que alguns aparelhos você tem que deixar continuamente assim ligado, senão ele desliga na hora se você não deixar assim numa rede, tipo televisão, sabe? Como é que é? Repete. Por exemplo, alguns aparelhos assim, tipo, por exemplo, um PC ou, por exemplo, uma televisão assim que você tem que deixar continuamente ligada, por exemplo, uma tomada, sabe? E outros aparelhos, como por exemplo o telefone, não, sabe? Você só tem que carregar de um tempo em tempo. Não, deixa eu ver se eu entendi. O telefone, porque ele tem a bateria, né? Interna. A televisão, o computador, eles são equipamentos que funcionam sem bateria. E por não ter nenhuma... A bateria que ele tem... A televisão, o computador até tem uma bateria pequenininha, que é de relógio, mas é só para manter a data e a hora, para você não perder toda vez que desligar a tomada. Porque colocar uma bateria numa televisão ou no computador, que a potência é em torno de 300 watts, 200 watts de potência, o consumo é grande, a bateria teria que ser muito grande e muito cara, entendeu? Por isso que não dá para fazer ainda uma televisão que funcione a bateria. Algumas televisões a bateria, no caso de GPS, do próprio celular, né, que pega sinal de televisão, os menores. Mas pegar uma televisão grande ou um PC grande, computador, um notebook funciona. O exemplo é o notebook, né? O meu notebook aqui tem uma bateria que garante então de 1h20, 40 minutos, depende muito do que eu estou trabalhando, sem conectar na tomada. Né? Então, tudo tem a ver com a bateria que o seu dispositivo tem. Se a bateria, você instalar a bateria ou já vier com bateria, ele funciona sem estar ligado na tomada. Se não tiver bateria, aí não tem jeito. Aí ele só funciona conectado na tomada, não tem jeito. Então, o que define isso é a bateria interna. Entendeu? Era isso que você pensou mais ou menos ou não? Era isso. Aí tem, que o pessoal usa muito, é o no break, já ouviram falar. Parece um estabilizador de tensão, mas ele tem baterias ali dentro. E aí, quando acaba a energia da casa, tudo que estiver conectado na saída desse no break, que é igual um estabilizador de tensão que a gente usa no computador, ele aguenta uma carga ali que depende do consumo, né? Ele aguenta ali 1 hora, 2 horas. Então, é muito comum a gente trabalhar com esses no breaks que tem uma bateria interna para alimentar alguns equipamentos que não podem desligar. Entendeu? Então, isso é como um hospital, por exemplo, né? O hospital tem gerador de emergência, a diesel, se faltar energia da CEMIG.
Mas até funcionar o gerador a diesel, até ele entrar em operação e suprir a energia do hospital, os equipamentos principais, eles são alimentados por um no-break. Acabou a energia da CEMIG, o no-break continua alimentando pelas baterias até vir o gerador de energia, a gasolina, o diesel, entrar em operação, até aguardar a CEMIG voltar. Então, equipamentos muito melindrosos sempre tem que ter uma bateria por trás para fornecer alimentação, fornecer energia, caso falte energia na tomada. Entendeu? Bacana. Era isso? Pessoal, eu vou deixar aqui, ó, no instrumento de bobina móvel, um antigo medidor, por exemplo, de corrente, antigo, né? Que funciona na base da... A gente fala em instrumento analógico. Esse aqui é um de bobina móvel, a bobina aqui, ó. Tem as bobinas enroladas de cobre aqui, a corrente vem, circula aqui dentro, dá várias voltas e volta para o circuito. Isso aqui pode ser, por exemplo, um medidor, um amperímetro, um medidor de corrente. Quanto maior a corrente que passar aqui, mais a força magnética vai atuar para um lado, aqui puxa para cima, aqui puxa para baixo. Aí esse tambor, esse bojo, vai se deslocar. Ele vai se deslocar, o ponteiro aqui vai mostrar 0,2 amperes, 0,4 amperes. Quanto maior a corrente do circuito que eu estou medindo, colocando ali as ponteiras, quanto maior a corrente do circuito que eu estou medindo, maior vai ser a força. Força é BIL, sendo θ. Maior é a força que puxa para um lado e puxa para o outro. Mais o ponteiro vai se deslocar. Então, o deslocamento do ponteiro aqui vai ser proporcional à corrente que está circulando no circuito que eu quero medir. E aí tem uma mola, a mola aqui embaixo e a mola em cima, para dar uma força, uma tração. E parou de circular a corrente, a mola traz de volta o ponteiro aqui para o zero. Então, sumiu a corrente do circuito, a mola traz ele de volta. Apareceu corrente, uma corrente de 0,2 amperes, ele para aqui no 0,2. Você faz a marcação e anota ali, né? Agora eu vou passar 0,4. Aí você vem aqui, onde o ponteiro parar é o 0,4. Aí você sabe que vai passar 0,6. Aí você faz a escala do instrumento. Uma vez feita a escala, ele vai funcionar para sempre dessa forma, né? Passou 0,6, ele já para aqui. Passou 0,4, ele para aqui certinho. E às vezes eu preciso calibrar esse instrumento, porque ele perde um pouco a referência. A mola, ela vai ficando desgastada, já não puxa mais como antigamente. Então, tem essas questões eletromecânicas aí na história, mas é o princípio de funcionamento de um instrumento analógico. Isso aqui é ímã, ó. Olha o ímã permanente aqui, ó, em forma de ferradura. Tá vendo aqui? Ó? Ímã, bobina, passando corrente. Passou corrente dentro de um campo magnético, isso aqui o eixo vai girar. Vira coisa simples? Eu vou deixar para vocês estudarem com mais calma depois, e eu fiz aqui uma descrição de como que funciona esse instrumento. Para vocês lerem com calma em casa, na hora que estiverem estudando, não deixem de ler, estudem. Tendo dúvidas, me fala, que a gente explica de novo, mas eu preciso que vocês tenham esse compromisso, né, de ler os slides depois com calma. Pessoal, para fechar a aula de hoje, estamos acabando, tá? Só vou mostrar um caso que é muito interessante, cai muito em prova de vestibular, PISM, Enem, prova de concurso, direto cai isso, que é a força entre condutores paralelos entre si. O que é isso? Já viram aqueles condutores que pode ser no poste, inclusive, tá um ao lado do outro, ou estão os dois subindo, os dois descendo, tem uns cabos paralelos, branco ou marrom, que já vai um fio grudado no outro. Quem já viu isso? Esses fios paralelos, já vem os dois branquinhos um grudado no outro, ou vem dois marrons. Já viram isso ou não? Quem já viu esses cabos paralelos? Não? Eu tinha por aqui. Daqui a pouco eu pego ali, se der. Viram não, pessoal? Renan, já viu os cabos paralelos aí ou não? É um condutor ao lado do outro. Quem já viu? Gente, vocês estão dormindo? Quem acordou aí? Opa, me perdi aqui, peraí. Voltei. Quem já viu? Viu não? É cabo... Acho que não. Hã? Acho que não. Pode ser qualquer condutor que vá junto ao outro, tá? Qualquer condutor, igual no poste, um em cima do outro, bonitinho, ou reto. Eu vou pegar depois, às vezes já vem grudados. Os que vêm grudados, não vai existir a força, mas eles não vão se movimentar.
Se eles não estivessem grudados, ele iria se movimentar. Dá um minuto, eu vou pegar aqui para vocês verem. Vocês nunca viram esse condutor grudado no outro, não, gente? Vocês têm que pulsar mais, você vê? Pera aí. Vocês vão trabalhar muito com eles. Voltei, pessoal. Deu para tomar um café aí? Aqui, um exemplo. Fio de ferro elétrico, ó. Nunca viram, não? Aqui, ó. Estão vendo que tá um grudadinho no outro aqui? Já vi, pô. Fios paralelos, estão vendo aqui, ó? Tem um rolo dele marrom aqui também, ó. Que a gente usa muito para fazer alguma instalação. Aqui, ó. Eu já vi do branco, daquele Do branco, tem dele marrom. Já viu? Branco e marrom, já. Isso aqui é um rolo que a gente usa para fazer instalação aí na casa dos... Eu achei que era uma coisa mais complicada. Tem um aqui do meu lado, que é da extensão. Isso aí, tá vendo? A extensão, tá vendo? Cabos paralelos. Só que esses daqui, eles estão grudados, tá vendo? Estão colados mesmo. A construção dele é assim. Ele não vai ter uma força, um atacando o outro. Mas olha só, eles são aqui, ó. Vou mostrar bem de pertinho aqui. São fios que estão correndo em paralelo. E os fios correm em paralelo dentro dos eletrodutos que nós temos nas casas, dentro dos bandejamentos nas indústrias. Vários cabos, um ao lado do outro. E isso pode ser um problema. Olha aqui os fios em paralelo aqui. O poste, lá para o poste, tem um fio ao lado do outro, subindo, né? Ou na horizontal ou na vertical. Então, o que eu quero mostrar com isso? O que a gente quer analisar? Porque se a força magnética que a gente viu que é real, né? É verdade. Esse desenho aqui, pessoal, eu vou precisar de uns 10 minutinhos aí, mas é importante vocês entenderem. Aqui eu tenho dois condutores, estão vendo aqui? Pera aí. Aqui, ó. Estão vendo? Corrente descendo nesse condutor, corrente descendo nesse condutor. Dois cabos que eles podem estar dentro do eletroduto, aquele negócio onde passa os fios dentro de casa, já viram? Conduíte. Não sei como é que vocês conhecem, né? O nome correto é eletroduto. O pessoal fala conduíte, aqueles amarelinhos dentro de casa, que você passa os fios dentro dele. No poste, numa bandeja, numa instalação industrial, não importa. Sempre que tiver um condutor paralelo ao outro, né, e a corrente passando, subindo ou descendo em um, subindo ou descendo no outro, vai acontecer uma coisa interessante entre esses dois condutores. Eu posso fazer isso para 3, para 4, para quantos condutores eu quiser. O caso particular de 2 é muito explorado aí na literatura, nos vestibulares, nos concursos da vida. Por isso que a gente está batalhando com eles, com vocês aqui, tá? O que acontece, pessoal? Todos comigo? Olha que interessante. Essa corrente I1 descendo, pela primeira lei, o primeiro fenômeno do magnetismo, corrente descendo, provoca o quê, hein? Campo magnético ao seu redor, não é? Sim ou não? Oi? Sim. Então, olha só, imagina que eu tenho uma distância D entre o condutor 1 e o condutor 2, 10 centímetros, 20 centímetros, 1 centímetro, aqui grudado, né? Tem aqui, ó, 1 milímetro, né, de distância, não importa. A corrente I1 que está descendo aqui, ela vai provocar, ao I1 descendo, faz a primeira mão direita aí, lá no condutor 2 e 2 aqui, vai provocar esse vetor de campo magnético, que eu vou chamar de B1. Então, o I1 provoca nessa distância D, onde está o condutor 2, o campo magnético B1. Esse condutor aqui, ele vai estar sofrendo a ação de um campo magnético B1 provocado pela corrente desse condutor oposto. Conseguiram entender? Então, corrente desceu, olha lá no 2, está entrando no plano. É o X, né? Está entrando no plano. A corrente I1 descendo provoca lá no I2 um campo magnético que está entrando na tela. Ok? Da mesma forma, a corrente I2 que está descendo aqui, seguindo seu caminho, elétrons em movimento ordenado, que é a corrente elétrica, vai produzir lá no I1, vai influenciar lá no condutor paralelo,
uma corrente, um campo magnético, melhor dizendo, B2. Como é que eu sei que está nessa direção, nesse sentido aqui, saindo da tela, né? Primeira regra da mão direita. O I2 provoca numa distância D lá no I1 um campo magnético saindo da tela. Então, olha que interessante, pessoal, o efeito combinado de dois fenômenos do magnetismo que nós estudamos aqui. Eu tenho essa corrente 1 seguindo seu caminho, provocando ou induzindo um campo magnético B1 lá no outro condutor. A corrente 2 do condutor 2 induzindo um campo magnético B2 lá no outro condutor. E aí nós vimos, pela segunda regra da mão direita, pelo segundo fenômeno do magnetismo, que quando nós temos uma corrente dentro, imersa em um campo magnético, corrente com campo produz força magnética. Então, força magnética. Então, nós teremos aqui a força F1 que eu chamei, atuando, agindo sobre o condutor 2, e essa força F1, ela é devido a quê? A própria corrente 2, que está ali passando, e o campo magnético B1 do condutor 1. Então, olha só, o condutor 1 que circula a corrente 1 induziu o B1 aqui, e aí esse B1 induzido, junto com a corrente 2, surgiu o F1. Opa, esse condutor 2 aqui agora, o condutor 2, vai sofrer a ação de uma força magnética de aproximação devido à corrente que nele circula e o campo induzido pela corrente 1. O mesmo fenômeno acontece do lado do outro lado. Eu tenho aqui uma corrente descendo, seguindo seu caminho, o campo magnético B2 induzido pelo I2. Ora, corrente e campo, vai surgir uma força. Que pela segunda regra da mão direita, professor, mas será que a força está assim mesmo? Eu não sei, eu nunca sei. Tem que aplicar, ó, dedão para baixo, que é a corrente I1, corrente I2. Eu estou aqui no condutor 2, ó, vamos comigo. Última vez que nós vamos fazer isso na aula. I2 aqui, quero ver o I2. Vamos com o I2 comigo, desmunheca aí. I2 está para baixo. O B1 está entrando no plano. A força de aproximação. Então, olha lá, Rebeca, ó, peguei no seu pé hoje, né? Mas é só porque você vai ser minha assistente depois. Quem tiver dúvida, daqui em diante, sobre a aplicação da segunda regra da mão direita, não me perguntem, perguntem a Rebeca. Ela terá todo o prazer em explicá-los. Ó, polegar para baixo, B1 entrando na tela, e agora a força está para lá, ó, está para a minha direita de aproximação. Isso no condutor 2. E no condutor 1? A Rebeca caiu aí? Ela caiu ou... Tô aqui, deu uma travada. Ah, então tá bom, que você não reclamou, você escutou o que eu falei, né? Agora eu escutei. Quem tiver dúvidas sobre a aplicação da regra da mão direita, número 2, pergunte à minha assessora para assuntos de mão, assuntos manuais, vamos melhorar. Minha assessora de assuntos manuais, perguntem para a Rebeca, ok? Então vamos ver o condutor 1 aqui. Condutor 1, dedão para baixo, corrente para baixo. E o campo magnético? Pessoal, se eu tentar botar o campo magnético assim, vou ficar doido. Vou entortar a mão e não vou conseguir. Dedão para baixo, faz assim, ó. Fica mais fácil. Vou ver que a força está de aproximação para o outro condutor. Tá? Então, ó, dedão para baixo. Campo magnético saindo da tela. Dedão para baixo, campo saindo. Olha lá, força de aproximação. Vocês vão quebrar a cabeça e o tic-tac vai bater, vai entrar em conflito, vai fazer pirraça aí o tic-tac, até vocês entenderem a aplicação da mão direita. Depois que entendeu, morreu Maria. Dúvidas? Perguntem aí a nossa amiga Rebeca, beleza? Então, vou ter uma força aqui de aproximação. E eu consigo calcular qual é essa força de aproximação. Como que eu consigo calcular isso, professor? Ó, eu sei que o I1 induz B1. Provoca a indução do B1 lá no outro condutor. Qual é a expressão do B1? Quem se lembra, hein, pessoal? Bimestre passado, terceiro bimestre, acabamos de ver. Mi vezes o I1 vezes 2π vezes D. Lembra da expressão Mi sobre 2πr? É o B1 que surgiu aqui.
nós já conseguimos, olha que barato, pessoal, nós conseguimos já calcular, isso é projeto, isso é ciência, isso é sabedoria, né, aplicado para o bem comum e da sociedade, isso é muito chique. Lembra do Mi sobre 2πr, o R aqui é D, o B1 eu calculei, depende do I1, o I1 produz B1, olha lá, o I1 produz B1, e o B2? Ora, o B2 está aqui, ó. Quem induz o B2 ao B1, B2, banana 1, banana 2 de pijamas aí, né? Quem induz o B2 é o I2. O I2 aqui vai induzir esse vetor de campo magnético B2, é muito louco. Que eu consigo calcular Mi vezes I2 dividido sobre 2πr, que o R aqui, a distância entre os dois é de D. Então, eu tenho quanto que vale o B1, eu tenho quanto que vale o B2, baseado nessas duas correntes e na distância que os separa. Bom, agora nós aprendemos a calcular o B, o seno θ. Força B e L seno θ. Força B e L seno θ. Mole. E aí, a força F1, olha só, hein? Pulo do gato aqui. A força F1 é o B1, olha lá, o B que atua sobre o condutor 2, que é o B1, vezes o I2, vezes o L, o comprimento aqui do condutor, vezes o seno de θ. O θ aqui, a corrente está descendo, o campo está entrando, descendo, entrando, forma um ângulo de 90 graus. Vai dar 1, seno de θ aqui é 1, seno de θ aqui é 1. E a força 2, pessoal? Força 2 é B2 e 1. Vezes o L. Olha o L aqui, o comprimento L. Então, olha que interessante. A força 1 é B1 e 2. E a força 2 é B2 e 1, trocado. E eu sei quanto que vale o B1. Eu sei quanto que vale o B2. Eu posso substituir o B1 por essa expressão aqui de baixo. Ó. Eu posso substituir o B2 por essa expressão aqui de baixo. Não posso? Se eu posso fazer isso, e vou fazer, porque eu quero, e ninguém me manda, é assim, né, pessoal? Tem um monte de gente que me manda. Inclusive minha esposa. A primeira delas. E aí eu tenho F1, que é Mi, e o B, o que era? Tem o F1, vou substituir o B1. Olha o B1 aqui. Mi e 1 sobre 2πd. Mi e 1 sobre 2πd. Continua aqui o I2L. Continua o I2L. Olha o F2 aqui, é bom no quadro. No quadro a gente faz isso com uma facilidade. No slide a gente fica tristeza, né? Para acabar essa porcaria de slide. O F2 vai ser o quê? O F2 é o B2. O que é o B2? Mi e 2 sobre 2πd. Mi e 2 sobre 2πd. E já tinha o I1L. Já tinha o I1 e o L. Olha só o F1 final das contas e o F2 final das contas. No final de tudo, percebemos que o F1 vai ser igual ao F2. O F1 vai ter o mesmo módulo do F2 e vale quanto? Mi, a corrente que passa no condutor 1, vezes a corrente que passa no condutor 2, vezes o comprimento desses cabos que estão em paralelo, dividido por 2π, vezes a distância que os separa. Viram aqui? Então, eu consigo chegar numa expressão de força magnética aplicada exclusivamente nessa situação que eu tenho dois condutores em paralelo. Eu posso usar o B e L? Posso. Só que para calcular o B, eu recorri ao primeiro fenômeno que nós aprendemos no magnetismo. Para calcular o B, eu recorri aqui. Fiz a substituição na fórmula, cheguei nisso daqui. Nada além disso. Tá? Continua sendo B e L. Só que o B vem daqui, que vem da corrente 1. Só isso. E a gente percebe que a força aqui está de aproximação, porque eu tenho duas correntes no mesmo sentido. Ó, entre dois condutores retos e extensos, paralelos e percorridos por correntes, a força magnética é de atração, se e somente se as correntes tiverem o mesmo sentido. Meninos, o mesmo sentido não é só para baixo, não. Eu coloquei para baixo e na prova eu desenhei para cima. Os meninos não souberam responder. Mesmo sentido para baixo, mesmo sentido é para cima. Se as duas estão para cima ou as duas estão para baixo, é mesmo sentido, ok? Bacana? Então, se elas tiverem o mesmo sentido, a força resultante é de atração.
E será uma força de repulsão se as correntes tiverem sentidos opostos, uma para baixo e outra para cima. Tiver assim, assim ou assim. Se elas tiverem sentidos opostos, eu vou ter uma força de repulsão entre os dois condutores. Se elas tiverem o mesmo sentido, ou para cima ou as duas para baixo, é uma força de atração. Ok? Lembra que eu contei uma história do curto-circuito lá atrás, que quando fecha curto-circuito, a corrente sobe muito, os cabos começam a dar uma chicotada dentro do barramento, no poste. Quando a corrente sobe muito, essa força começa a aparecer, um cabo começa a repelir o outro, ou um cabo começa a atrair o outro. Aí os cabos que estão dentro do bandejamento começam a se movimentar igual cobra viva. Né? Loucura. Né? Isso é a força magnética de cabos que estão paralelos entre si. 2, 3, 10, 20, 30 cabos, às vezes um em cima do outro. Na hora que um passa um correntão, vai induzir campo em todos os outros. Eu faço essa análise aqui para todos os demais e percebo que uma corrente estava no mesmo sentido, vai ser atraído. Outro está no sentido oposto, vai ser repelido. Aí uns cabos são atraídos, outros são repelidos e começa a ter aquela movimentação de cabo dentro do bandejamento, do leito, né? Por onde correm os cabos, dentro dos eletrodutos, na fiação do poste. O nego olha e fica doido, né? Acha que além do curto, tem fantasma ali movimentando os cabos, mas não é. É a força magnética que atua em cabos paralelos entre si. Muito bacana isso. Viram só que chique? Então vocês já sabem que chamem um técnico em eletrotécnica. Não precisam chamar os caça-fantasmas, né? Não precisa, né? Não tem nada de fantasmagórico, não tem nada de místico, não tem nada demais. São somente as forças magnéticas atuando em cabos paralelos entre si, especialmente quando um cabo sofre um curto-circuito e a corrente dele pula para 1.000 amperes, 2.000 amperes, 10.000 amperes. Aí ele vai induzir campos magnéticos violentíssimos nos condutores que estão paralelos a ele. E eles vão começar a chicotear dentro do seu local de instalação. Bacana? Falei demais hoje, hein? Tô até rouco, hein? Misericórdia, a aulinha puxada essa, hein? Mas foi bacana, eu gostei. E vocês? Dúvidas? Dormiram, morreram, infartaram? Acho que não, professor, tô tranquilo. Então tá bom, pessoal. O conteúdo era todo esse, tá? Agora nós vamos praticar nessa semana ainda, através de uma pequena lista de exercícios e questionário, que vai estar disponível no sistema. E semana que vem não temos aula, vocês vão ficar livres de mim aí por um tempo, vão só me ver ano que vem, né? Acho que ainda é remoto, em janeiro, mas vamos ver só no ano que vem e vai ter uma atividade, um conteúdo de pesquisa para ser desenvolvido na nossa próxima semana de Natal, já, né? Semana que vem é semana de Natal, não, né? Ué. A próxima, não? Isso aí. Porque hoje é 13, semana que vem é 20. Uhum. Aí, segunda-feira, dia 20, o Natal cai no sábado, 25. Então, semana que vem, no dia 20, nossa aula será assíncrona, nem será gravada, né? Será uma atividade de pesquisa que eu vou deixar para vocês desenvolverem na semana de 20 a 25 lá de dezembro, para entregar só em janeiro, né? Na primeira semana de janeiro, na segunda, não sei. Na segunda, talvez, né? Eu não tenho urgência em corrigir isso. Vou corrigir só no final do bimestre, do quarto bimestre. Então, talvez pode ser na segunda semana de janeiro, mas quem puder, faça antes do Natal, já fica livre, já tira dúvida, já começa 2022 sem nenhuma pendência, né? Isso é bom, isso para respirar tranquilo, né? Para se dedicar aí à matemática, a circuitos, a outras disciplinas. Então, desembolem aí para começar 2022 chique, né? E pronto para o retorno presencial, que ansiosamente eu aguardo para abril, né? Não acredito que passaremos disso. Ok? Mas tudo está nas mãos do governo do nosso Senhor Jesus, que nos guia, nos abençoa e nos dá a vida. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus, com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, e até o nosso próximo encontro. Estou à disposição, caso alguém tenha ainda alguma dúvida. Bacana? Obrigada, professor. Valeu, professor. Obrigadão, professor. Valeu, pessoal. Boa semana, né? Para todos. Aí, professor, obrigado. Boa semana para você também. Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa semana, boas festas. Para nós todos. É bom, né? Coisa boa. Graças a Deus chegou. A gente precisa, o ser humano precisa. A gente rala, a gente sua, a gente dedica, a gente gira a noite, mas férias é férias, né? Férias é férias, tem que ser respeitado, descansar, mudar de assunto.
né? Não quero nem ouvir falar de trabalho, porque pra gente voltar Exato. motivado. Pra gente voltar motivado. Ainda mais depois que eu já passei de ano. Nossa, aí que eu fico. Aí é mais suave ainda, hein, cara? Nossa, relaxadíssimo. Não, isso é importante. Há momento para todas as coisas, né, cara? Há momento para se estressar e para relaxar. Né? E eu vejo que há um momento de relaxamento aí pela Já frente. tive muito momento de estressamento. É verdade. Mas vai relaxar bastante, eu tenho certeza, meu amigo. Graças a Deus. Falou, professor. Falou, camarada. Até mais. Boa semana.